A Mata Atlântica é uma das florestas mais densas e misteriosas do planeta. Ela cobre quase todo o litoral brasileiro, esconde criaturas que a ciência ainda não catalogou e guarda frutas tão estranhas que parecem saídas de outro mundo. Hoje você vai conhecer 15 dessas frutas com aparência incomum e histórias muito curiosas. Araticum. Por fora, o Araticum parece uma granada verde coberta de escamas pontudas, como se a natureza tivesse errado na receita e criado algo entre um réptil e uma fruta. A casca é irregular, cheia de protuberâncias que se encaixam umas nas outras, e a cor vai mudando do verde fechado para um amarelo pálido conforme ela amadurece. De longe, dificilmente alguém apostaria que aquilo é comestível. Por dentro, a história muda completamente. A polpa é mole, aromática, com um sabor adocicado que lembra a graviola, e não é coincidência, já que as duas pertencem à mesma família botânica. Povos indígenas usavam o Araticum há séculos, tanto como alimento quanto na medicina tradicional. Hoje ela sobrevive ignorada pelos mercados e adorada por quem teve a sorte de encontrá-la. Cajá. O cajá é uma fruta pequena, oval, de casca amarela e lisa que, quando você pega pela primeira vez, parece leve demais, quase oca. Há algo perturbador nessa leveza. A proporção entre casca, polpa e caroço é tão desequilibrada que chega a parecer uma piada da natureza. Quase tudo dentro daquele frutinho miúdo é caroço. Mas a polpa que existe ali é intensa, ácida, aromática de um jeito que gruda na memória. Quem cresceu no Nordeste conhece o cajá como suco, sorvete, bala, refresco. O sabor é tão marcante que virou símbolo regional, e mesmo assim, fora do Brasil, quase ninguém sabe que essa fruta existe. Uvaia. A uvaia engana qualquer um. Pequena como uma uva, amarela alaranjada, com uma superfície levemente aveludada, ela parece inofensiva, quase decorativa, como se fosse mais ornamento de jardim do que fruta de verdade. Muita gente passa por um pé de uvaia sem sequer reconhecer que aquilo é comestível. O sabor, porém, é uma surpresa violenta, extremamente ácido, quase agressivo na primeira mordida, mas com um fundo aromático que vai se abrindo devagar. Rica em vitamina C, em concentrações que deixam a laranja com vergonha, a uvaia era usada por comunidades da Mata Atlântica como alimento e remédio. Hoje aparece timidamente em feiras agroecológicas, ainda esperando o reconhecimento que merece. Guabiroba. Existe algo quase infantil na aparência da guabiroba. Ela é redonda, pequena, verde quando jovem e amarela quando madura, com uma casca fina que cede ao menor toque. Parece uma miniatura de algo maior, como se a natureza tivesse feito um esboço e esquecido de terminar. O que está dentro desse esboço, no entanto, é complexo. A polpa é cremosa, adocicada, com um aroma floral que surpreende quem não esperava nada de uma frutinha tão discreta. Pássaros da Mata Atlântica são loucos por ela, e foram eles, durante milênios, que espalharam as sementes pela floresta. Sem a guabiroba, a dieta de várias espécies ameaçadas simplesmente desmorona. Cambucá. O cambucá tem uma presença física imponente para uma fruta nativa. Ela é grande, redonda, de casca grossa e amarela que lembra um limão gigante mal resolvido. A superfície é irregular, levemente enrugada em alguns pontos, e a fruta pesa na mão de um jeito que já avisa: aqui tem substância. E tem. A polpa é firme, suculenta, com um sabor que mistura doce e ácido de forma muito equilibrada, algo entre manga e goiaba, mas com personalidade própria. O cambucá foi muito consumido pelos indígenas Guarani e pelos primeiros colonizadores portugueses, que chegaram a descrevê-lo em cartas enviadas à Europa. Depois disso, caiu num esquecimento que dura séculos. Pitangatuba. À primeira vista, a pitangatuba parece uma pitanga com identidade em crise. Ela tem o mesmo formato característico, aquelas costelas verticais que marcam a casca, mas a cor é amarela, às vezes alaranjada, quando o esperado seria o vermelho intenso que todo mundo associa à pitanga. Quem não conhece fica olhando para ela sem saber ao certo se está madura ou não. Está. E o sabor é completamente diferente da pitanga vermelha. Mais suave, menos ácido, com uma doçura que surpreende quem esperava aquela acidez cortante característica da prima vermelha. A pitangatuba é rara mesmo dentro do Brasil,
ocorre em poucas regiões da Mata Atlântica e dificilmente aparece em estudos ou programas de conservação. Uma fruta que mal chegou a ser descoberta antes de começar a desaparecer. Murici. O murici é pequeno, amarelo, redondo e cheira de um jeito que divide opiniões com brutalidade. O aroma é forte, fermentado, quase animal, o tipo de cheiro que faz metade das pessoas recuar imediatamente e a outra metade se aproximar com curiosidade. Visualmente, ele parece simples demais, uma bolinha sem nada de especial. Mas o sabor é uma experiência que não tem comparação fácil. Gorduroso, denso, com notas que lembram queijo e fruta ao mesmo tempo, algo que o paladar ocidental raramente encontra em uma fruta. No Cerrado e nas bordas da Mata Atlântica, o murici virou sorvete, licor e remédio popular. Para quem cresce comendo, é conforto puro. Para quem prova pela primeira vez sem aviso, é um choque produtivo. Bacupari. O bacupari tem a aparência de algo que não conseguiu decidir o que queria ser. A casca é grossa, amarela, com uma textura levemente gomosa que parece borracha vegetal. Por fora, nada com vida. A fruta simplesmente fica ali, fechada sobre si mesma, sem dar pistas do que guarda dentro. O que está dentro é uma polpa branca, translúcida, que envolve as sementes com uma doçura delicada e perfumada. Quem abre um bacupari pela primeira vez quase sempre se surpreende com o contraste entre o exterior rude e o interior quase elegante. A casca, que muitos jogam fora, tem uso na medicina tradicional, e pesquisas recentes apontam compostos com potencial anti-inflamatório significativo. A ciência está só começando a entender o que os povos da Mata Atlântica já sabiam há séculos. Cabeludinha. O nome já entrega tudo, e ao mesmo tempo não entrega nada. A cabeludinha é uma fruta pequena, coberta de pelos finos e densos que formam uma espécie de penugem sobre a casca. O efeito visual é desconcertante. Parece um inseto, um fungo ou alguma coisa que a natureza criou em um dia de experimento. Ninguém que vê pela primeira vez pensa imediatamente em comer. Mas quem supera a aparência encontra uma polpa suculenta, adocicada, com acidez leve e um aroma que lembra jabuticaba. E não é coincidência. A cabeludinha pertence à mesma família da jabuticaba, a família Myrtaceae, que produziu algumas das frutas mais singulares da Mata Atlântica. Ela cresce em árvores altas, frutifica abundantemente e praticamente desapareceu dos centros urbanos. Quem ainda a conhece, a defende com uma lealdade quase afetiva. Grumichama. A grumichama tem uma beleza sombria. Os frutos são pequenos, redondos, e ficam entre o roxo escuro e o quase preto quando maduros, pendurados em grupos nos galhos como uma joia estranha que a floresta resolveu criar. De longe, podem ser confundidos com azeitonas. De perto, revelam uma pele fina e brilhante que cede com facilidade. O sabor é adocicado com uma acidez elegante, e o suco que a grumichama solta é de um vermelho intenso que mancha tudo, dedos, boca, roupa, como se a fruta quisesse deixar sua marca. Ela era comum nos quintais do litoral paulista e carioca até meados do século XX. Depois, foi engolida pela urbanização. Hoje, reaparece timidamente em projetos de restauração da Mata Atlântica, como uma espécie voltando de um exílio involuntário. Jabuticaba branca. Todo mundo conhece a jabuticaba. Mas a jabuticaba branca é um capítulo à parte, e quem só conhece a versão roxa fica genuinamente confuso ao ver esta. Os frutos são claros, quase translúcidos, com uma tonalidade entre o branco e o amarelo suave que parece impossível para uma jabuticaba. A sensação é de estar olhando para uma versão fantasma da fruta mais brasileira que existe. E o sabor confirma essa estranheza. Mais suave, com menos taninos, mais doce e menos adstringente do que a jabuticaba roxa. A casca quase não aparece no paladar. A polpa dissolve devagar, e o que fica é um dulçor limpo que surpreende até quem cresceu comendo jabuticaba. A versão branca é rara, menos estudada e quase impossível de encontrar fora de coleções particulares e sítios no interior paulista e mineiro. Cambuci. O cambuci tem uma forma que a natureza raramente repete. A fruta é achatada, com bordas que formam uma espécie de coroa irregular, como se alguém tivesse pressionado uma esfera de cima para baixo e esquecido de terminar o trabalho. A casca é verde,
às vezes com leves manchas amarelas, e o tamanho varia bastante. Ela não parece uma fruta. Parece uma escultura orgânica. É símbolo oficial do município de Cambuci, no Rio de Janeiro, e tem uma história que mistura gastronomia e identidade cultural de um jeito raro. O sabor é extremamente ácido, quase agressivo quando consumido puro, mas em sucos, geleias e drinks, essa acidez vira o ingrediente principal, o elemento que organiza tudo ao redor. Chefes brasileiros redescobriram o cambuci nos últimos anos e ele começa, lentamente, a ocupar o espaço que sempre mereceu. Pitomba. A pitomba olha para você com uma casca marrom, seca, levemente rugosa, o tipo de aparência que não promete nada. Ela cabe na palma da mão com facilidade, e quem a vê pela primeira vez pensa que é uma semente grande, um caroço de outra fruta, algo descartado. Não há nada na casca da pitomba que antecipe o que está dentro. O que está dentro é uma polpa alaranjada, gelatinosa, que envolve um caroço grande com uma intensidade de sabor surpreendente, doce, levemente ácida, com um perfume que abre o apetite antes mesmo da primeira mordida. No Nordeste, a pitomba é fruta de feira, de quintal, de infância. Em São Paulo ou no Rio, a maioria das pessoas nunca ouviu o nome. Essa distância entre regiões diz muito sobre como o Brasil ainda não se conhece por inteiro. Jatobá. O jatobá não parece fruta. O fruto é grande, alongado, com uma casca dura e marrom que parece madeira ou couro ressecado. Ele bate na mão como um objeto sólido, e abrir um jatobá exige força, uma faca, às vezes um martelo. Não há nada ali que convide ao consumo espontâneo. É o tipo de coisa que você encontra no chão da floresta e não sabe ao certo o que fazer. Dentro existe uma farinha seca, farinácea, de cor bege clara e cheiro forte, uma mistura de chocolate e terra úmida que divide opiniões na primeira inspiração. Mas essa farinha é densa em nutrientes, rica em fibras, e foi usada por povos indígenas durante séculos como fonte de energia em jornadas longas. Hoje, reaparece em produtos naturais, sorvetes e pães artesanais. O jatobá passou milênios alimentando a Mata Atlântica por dentro, e está apenas começando a ser descoberto por fora dela. Mangaba. A mangaba chega ao primeiro lugar não apenas pelo sabor, mas pela história que carrega. O fruto é delicado, ovalado, com uma casca fina de cor verde que vai passando para o amarelo com manchas rosadas quando amadurece. Ela é tão frágil que mal suporta o transporte, uma pressão leve demais já marca a casca. Não existe mangaba em supermercado por uma razão simples: ela não sobrevive à logística do mundo moderno. E talvez seja exatamente isso que a torna tão especial. A mangaba precisa ser colhida e consumida no lugar, no tempo certo, da forma certa. O sabor é ao mesmo tempo doce e ácido, com uma cremosidade que derrete devagar e um perfume que fica no ar por minutos. No litoral do Nordeste, existem comunidades inteiras, chamadas catadoras de mangaba, que constroem sua identidade, sua economia e sua resistência cultural em torno dessa fruta. A mangaba não é só uma fruta estranha e bonita da Mata Atlântica. Ela é um modo de vida que ainda existe, mas que precisa de atenção para não desaparecer. Agora me diz nos comentários, qual dessas frutas você já conhecia e qual você mais quer provar. Até a próxima!